Olá pessoal, estamos aqui na live, sétimo encontro da nossa live estudo A Coragem de Ser Multipotencial do livro A Coragem de Ser Imperfeito. E eu vou chamar a Paty aqui para a gente continuar esse estudo. A gente está praticamente na metade do livro, estamos aqui na página 93. E como esse livro ele é muito denso, muito complexo, a gente estuda bastante cada trechinho dele. Capítulo, a gente está continuando o capítulo que a gente começou na semana passada, que é o Arsenal contra a Vulnerabilidade. Ela cita 3 nesse livro, que a gente falou o primeiro na semana passada, que é a alegria como mau presságio, como se fosse algo ruim que viesse a acontecer depois da gente sentir a alegria. E o antídoto desse mau presságio é a gratidão. Então ela sempre traz um arsenal e o antídoto contra isso. Oi, Paty, tudo bom? Oi, Si, tudo bem você? Agora deu certo, né? A gente entrou um pouquinho antes, aí travou a nossa live e entrar aqui de novo. Sim, sim. Então vamos continuar aqui falando sobre a gratidão, né? Como o antídoto desse mau presságio contra a alegria, né? E eu acho legal a gente falar sobre. Ela cita três situações que pessoas que passaram pelos momentos de escuridão, né, de tristeza, elas sentiram, e ela fala que ela aprendeu muito, né, com essas pessoas sobre essas 3 lições, que é sobre alegria e luz. Aí o primeiro que ela fala é a alegria nos visita em momentos comuns. Ou seja, a gente acha que a alegria vai vir em momentos extraordinários, em momentos muito grandes, mas é no dia a dia, é no cotidiano que a alegria acontece. Sim. E aí, às vezes, a gente espera grandes alegrias, né? E a gente precisa, às vezes, entender que é nesses pequenos atos, né? Que a gente consegue sentir essa verdadeira alegria, né? Então, enquanto a gente, às vezes, espera só pelo grande, a gente deixa passar, às vezes, essas pequenas alegrias, né? Ela fala que a gente não pode correr o risco de deixar essa alegria passar vida quando a gente se mantém muito ocupado, ou muito ocupado fazendo coisas, né, que a gente não deveria dar tanta importância, e nesses momentos a alegria pode passar batida. E eu acho que é um ótimo momento já para a gente exercitar também a gratidão, porque a gente que cortou a live, né? Mas a gente estava falando que às vezes a gente precisa treinar a gratidão, porque a gente não tem o hábito, né, de usar ela como o antídoto nesses momentos que a gente tem medo de que algo ruim vai acontecer. E eu acho que é um combate automático, assim, no mesmo momento que a gente traz a gratidão, a gente já corta o mal pela raiz. Mas é um treino. E aí no cotidiano, como ela fala aqui, é no cotidiano que a gente sente essas alegrias, né? Quando a gente tá prestando atenção, a gente também pode exercitar a gratidão nos pequenos momentos mesmo. Nossa, né? Isso para mim é um momento de alegria. Já agradece, né? Automaticamente. Acho que a nossa mente vai fazendo essa transição também. Sim. Pra mim, voltou a dar umas travadas, Cíntia. Não sei se pra você como é que tá, mas enfim, vamos tocando. Para mim tá normal agora. Tá. Então talvez seja a minha internet mesmo aqui. Mas vamos lá. É, sim, então ela fala, né, aqui, o seja grato por tudo que você tem, né? Então, quando a gente percebe na gratidão, né, esse movimento de olhar para o que se tem, você para de ficar olhando pelo que você não tem, por aquilo que você gostaria de ter e nesse momento você não consegue manifestar. Então, você começa a ter um outro olhar, né, sobre a vida. E isso trabalha a nossa vulnerabilidade, né? Porque se a gente fica tão focado só naquilo que a gente não tem e olhando, né? Porque os outros têm, os outros estão vivendo essa vida, e aí, novamente, entrando também com relação à questão das redes sociais, né? Quando a gente só se compara muito, a gente entra dentro de uma visão que a gente não consegue
trabalhar esse sentimento dentro de nós e a gente começa a se diminuir. E quando a gente se diminui, a gente não consegue lidar bem com a nossa vulnerabilidade, né? Uhum. Ela falou uma frase aqui que para mim foi muito forte, né? Quando você valoriza o que tem, também está valorizando o que o outro perdeu. E às vezes a gente faz o contrário, né? A gente vai pela compaixão, fica, né, nesse sentimento, nossa, que pena, né, que o outro não tem, e entra nessa energia também de escassez. E a gente até falou o exemplo enquanto a gente estudava sobre o Rio Grande do Sul, que aconteceu a tragédia, né? Todo mundo, né, ficou naquele sentimento, nossa, de compaixão, e às vezes se sentindo mal, né? É natural a gente se sentir mal por essa situação, mas será que a gente olhou para agradecer aquilo que a gente tem diante de tudo aquilo que aconteceu? E para mim essa frase ela pegou muito forte. Sim. E aí a gente também consegue perceber que às vezes a gente está reclamando da vida que a gente tem, mas aí quando a gente olha para uma situação como essa, a gente pensa, puxa, eu ainda tenho muito, né? E que bom que eu tenho tudo aquilo que eu tenho. E aí a gente consegue perceber ainda mais intensamente, né? O quanto é importante a gente agradecer e ser grato por tudo aquilo que a gente já possui. Né? Então, a nossa mente ela vai mudando, a forma de pensar, a forma de agir, a forma de sentir, com relação, às vezes, aos momentos que a gente está vivendo também. E aí a gente olha para tudo isso e fala, não, beleza, eu tenho forças para continuar, vamos lá, se não é isso que eu quero, se não é dessa forma que eu quero, eu tenho outras formas de também fazer acontecer, né? E aí eu ganho uma força diferente da que eu estava até então. Uhum. E eu acho que é até um exercício para os momentos difíceis, né? Porque imagina quem passou por essa situação lá no Rio Grande do Sul, né? Uma pessoa que já vinha treinando essa mentalidade, né, da gratidão e de ter essa mente mais forte, quando passou por isso, com certeza encarou diferente da pessoa que só reclamava, que só tinha medo das coisas. Então, também é um preparo para como a gente vai encarar os momentos difíceis que vão acontecer, porque inevitavelmente eles da vida. Sim, com certeza. E aí depois ela traz aqui, né, o outro tópico que é o não desperdice a alegria, né? Então, ela fala aqui um pouquinho sobre essa questão da gente se entregar sem medo para a alegria, né? De viver esse momento de alegria, de não ficar naquela coisa assim de, né? Daquele receio de tipo, puxa, estou vivendo esse momento de alegria, então algo ruim está por vir. Não, tipo, viva, né? Se permita viver esse momento, né? Se permita viver essa felicidade que você está sentindo agora, porque aí justamente às vezes a gente tem tanto medo do que pode vir depois de um momento tão feliz que a gente nem se permite viver aquele momento de felicidade direito, né? A gente fica tão preocupado com essas questões que a gente não se permite viver. Então, é muito importante a gente se entregar também a esses momentos de alegria. Né? Uhum. Sim, porque os momentos eles são efêmeros, né? A gente vai, a alegria ela não vai durar o tempo todo, a mesma alegria ela não vai durar o tempo todo. Vai vir momentos que a gente fala os vales, como que é aquela analogia mesmo? Os picos e os vales, né? A gente tem os picos e os vales da vida. Então, quando a gente está no pico, a gente tem que aproveitar aquele momento e é que quando a gente chegar no vale, né, a gente poder também ter essa mentalidade treinada que já falou anteriormente. Sim. Então, do combate a esse mau presságio, quando ela fala da gratidão, eu acho que o principal é isso que ela traz aqui no livro, né? A gente realmente desenvolver essa gratidão. E aí ela vai para o próximo escudo, que é o perfeccionismo, que a gente ficou bastante tempo também estudando essa parte, né? Sim. Antes eu só queria citar o exemplo que ela traz da filha, né? Que ela estava no parquinho com a filha e de repente ela vê a filha, né? Com os olhinhos fechados e ali, né? Meio que num estado que ela olhou para a filha e começou a conversar com a filha trouxe, né? Que ela só estava curtindo aquele momento, né? E aí ela percebeu o quanto que a filha se permitia viver essa alegria, né? O quanto ela estava curtindo aquele momento, né? E aí ela diz que às vezes quando ela se percebe viver momentos assim, ela começa a falar em voz alta, né? Vulnerabilidade, vulnerabilidade, estou grata por, né? E aí ela percebe, né, o quanto as crianças têm e se entregam muito mais facilmente, né? A esses momentos de alegria, de poder viver eles, né? E nesse Mas momento agora ela tá podemos tirando. ir do perfeccionismo.
Eu acho que nesse momento a filha dela fala que ela tira fotos com a mente, né? Com a memória. Ela tira fotos na memória para ela registrar aquele momento. Achei interessante também isso. Sim, exatamente. Então, aqui agora o escudo do perfeccionismo. Eu acredito que muito se identifica. Tá travando aí para você, Paty? Para mim tá dando uma É, travada. para mim também. Não sei se é o dia que o Instagram tá dando os bugs. Vamos ver, se travar muito, a gente entra de novo. Tá. Então, o perfeccionismo aqui, ela traz vários conceitos que é o contrário do que todo mundo acredita, né? Ela fala, nunca ouvi uma pessoa atribuir suas alegrias, sucesso, sua plenitude ao fato de ser perfeito. Então, às vezes a gente acha que para a gente conseguir tudo isso, a gente precisa ser perfeito. Só que isso às vezes é até de forma inconsciente que a gente faz. Porque no consciente todo mundo sabe que ser perfeito não existe. Mas às vezes inconscientemente a gente fica buscando essa perfeição para conquistar as coisas, para ser aceito pelos outros. E a gente fica nesse mecanismo que muitas vezes nos paralisa, nos trava. Sim. E quando você busca muito a perfeição, você deixa, né, de fazer as coisas. E eu acho que tem algum momento aqui que ela fala, né, quantas coisas você poderia ter produzido se você tivesse se permitido fazer, mesmo enquanto você ainda estava aprendendo, né, mesmo enquanto você ainda estava no processo. Porque quando a gente espera, né, estar pronto 100% para poder desenvolver algo, a gente já perdeu muito tempo, né? Eu tenho um amigo que ele fala, né? Quando você começa a gravar vídeos, se os seus vídeos saem perfeitos, é porque você começou tarde. Então, né? E é isso. Você nunca vai começar e já fazer tudo perfeito. Você vai se aprimorando no decorrer daquilo que você vem vivendo, né? Então, o quanto que esse perfeccionismo ele atrapalha a gente de fazer aquilo que é importante, né? E aquilo que a gente precisa fazer, né? Uhum. Hoje, antes de entrar na live, eu tava pensando, né? Já é a 7ª live e em nenhum dia eu senti que eu tava pronta pra entrar. Então, a gente sempre vai achar que falta, né? Mas a diferença é se você vai fazer ou não, apesar disso. Tipo, a gente se preparou para fazer a live, mas mesmo assim, quando chega na live, parece que ainda não estou 100% pronta. Mas se eu me preparei, né? Por que que eu vou deixar de fazer? Uma coisa é quando a gente não se prepara e não se sente pronto, e aí realmente. Aí não é síndrome do perfeccionismo, é porque é realmente fazendo. Mas quando a gente faz a nossa parte e mesmo assim não entra na arena da vida, tá deixando muitas coisas passar. Exato. Eu confesso que na hora hoje de entrar, eu falei, ai, gente, não tô afim. Porque vem, né, aquele sentimento. E lidar com essa vulnerabilidade é o tempo todo, né? Eu acho que a gente nunca vai estar 100%, por mais que a gente esteja estudando e, de novo, é muito profundo entender sobre a vulnerabilidade, sobre todos os prismas que ela traz, mas é esse viver que vai fazendo a gente aprender a lidar com essa vulnerabilidade, porque o primeiro instinto que a gente tem é querer fugir da situação, né? Porque é muito mais fácil a gente fugir daquilo que a gente deseja do que a gente ir em frente, né? Então, a primeira sensação que parece que dá é tipo, deixa eu fugir dessa situação para eu não me colocar nessa vulnerabilidade, para não me deixar tão vulnerável assim, né? Porque quando a gente está aqui, a gente está falando, a gente está se arriscando, né, a falar algo que às vezes não é bem assim, a gente está se arriscando à opinião dos outros, que às vezes o que a gente está falando pode até ser adequado, mas às vezes na opinião do outro não é. Então, lidar com essa vulnerabilidade de olhar e falar, e tá tudo bem, né? A gente não vai ser perfeito, a gente não vai fazer tudo perfeito. Então, esse escudo do perfeccionismo, ele mexe muito com a gente, né? E a gente, só que a gente entendendo como ele funciona, entender, pô, aqui é a minha vulnerabilidade querendo me fazer fugir dessa situação, faz com que eu compreenda ela de um jeito melhor e que, tipo, depois eu olhe para isso quando eu viver outros momentos também fale, não, isso aqui é só minha vulnerabilidade querendo me fazer fugir. Então aí eu consigo lidar de uma forma diferente também, né? Uhum. E apesar de a gente sempre sentir essa vulnerabilidade, eu tenho certeza que hoje a gente se sente um pouco mais preparada do que na primeira live. Com certeza na primeira live eu estava com mais medo, com mais insegurança, né, sentindo mais vulnerável. E a cada dia, apesar da gente ainda sentir um pouco,
é menos. Então, esse é o treino da vida, né? A gente pode ser que a vulnerabilidade não desapareça. E ela fala no livro que não vai, mas a questão é a gente ter coragem de enfrentar ela. Sim, exatamente. É lidar com isso, né? Entender que às vezes a gente usa esse perfeccionismo para adiar, né, as coisas que a gente quer. É. Então, E lá na frente a gente se arrepende, né? Puxa, por que eu não fiz? O tempo passou e eu não fiz. Acho que essa é uma das piores sensações que tem, assim. Eu já senti isso em alguns momentos. E é muito ruim. Então é muito melhor a gente se arriscar, às vezes sentir a vergonha no agora, mas lá na frente a gente se orgulhar do processo que a gente viveu. sim, exatamente. E aí, Tem mais. Pode pode falar. falar. Não, eu ia perguntar se você quer falar mais alguma coisa dessa questão do perfeccionismo ou pode ir pro antídoto dele. Não, eu acho que ele traz aqui, né, vários itens aqui pra gente que eu acho que são importantes, né? Então ele fala, né, essa questão do perfeccionismo não é se esforçar com a excelência, né? Aí ele fala, perfeccionismo não tem a ver com as conquistas saudáveis e crescimento. Perfeccionismo não é um movimento defensivo, perfeccionismo é um movimento defensivo, né? Então é essa defesa de estar dentro dessa vulnerabilidade, de se permitir viver as coisas mesmo quando a gente sente que não está preparado, né? Então, o perfeccionismo, ele faz a gente querer fugir. Então, a gente nunca vai ser perfeito, a gente vai se aprimorando no decorrer do processo, né? E ele coloca aqui também que o perfeccionismo, ele fala, perfeccionismo é, em essência, tentar obter aprovação. Quantas vezes a gente fica tentando obter a aprovação das pessoas que estão ao nosso redor, né? Ou da nossa família, ou de alguém próximo que a gente tem uma admiração muito grande, e isso também faz com que a gente deixe de produzir e deixe de fazer, às vezes, algum projeto que a gente quer, porque a gente fica em busca, né, dessa aprovação. E para quem que é importante esse tipo de aprovação, né? Por que a gente tem essa necessidade dessa aprovação do outro? Na verdade, é sempre um sentimento nosso de que a gente não é bom o suficiente. Porque quando a gente sente que a gente é bom o suficiente, a gente nunca precisa da aprovação do outro, né? Uhum, exatamente. Ela fala aqui no livro, né, que esse perfeccionismo é sempre sobre o que o outro vai pensar e nunca sobre a gente. E isso é muito triste, na verdade, né? A gente pautar nossas decisões, as nossas escolhas a partir do que os outros vão pensar. Porque os outros sempre vão ter o que julgar, sempre vão criticar. E a gente usar isso como motivo, né, pra gente fazer ou não algo, a gente tá, de certa forma, anulando a nossa vida, a nossa identidade. E eu acho que também o perfeccionismo ele vem muito como uma sabotagem, né? Um sabotador. Uma desculpa que a gente se dá para não fazer algo. Ah, ainda não está bom o suficiente, então não vou fazer. Mas se a gente não faz, nunca a gente vai chegar no nível de ser bom o suficiente. Só vai fazer, a gente só vai chegar fazendo. Não tem outro jeito. Sim. E aí, bom dia, Van. Bom dia aqui pra gente. Então, assim, ele fala, né, que o medo de falhar e de cometer erros, de não corresponder à expectativa dos outros e ser criticado, mantém o perfeccionismo fora da arena da vida, né? Que é aquilo que a gente estava falando, né? Então, você fica com tanto receio, né? Você fica tanto com aquela visão de que você precisa ser perfeito para você poder fazer aquilo, que você já nem entra, né? Você se mantém fora da arena da vida. Porque você tem medo do que os outros vão falar, você tem medo do que os outros vão pensar, e aí você não se propõe a realizar aquilo que você deseja, né? Então, isso acaba acontecendo com as pessoas que são perfeccionistas demais, né? Elas querem deixar tudo tão certinho, tudo tão perfeito, que ela já nem se permite entrar. E aí ela vai vivendo, tem que aprender a viver também com a dor de não conseguir fazer, né, as coisas. Ou aprender a lidar com isso, né? Que é o ideal, né? Você entender que, tipo, você vai aprender durante o processo, né? Esse estudo eu acho que a gente vai vendo tá passando por isso, né? Todo mundo tá precisando lutar contra essa vulnerabilidade. Então não é só a gente. Então
a mesma pessoa que a gente tá vendo lá na arena da vida, que às vezes a gente tá admirando, ela tá enfrentando. Não é porque ela não sente isso que a gente tá sentindo. A diferença é que ela tá lá enfrentando. E eu acho que isso dá até uma motivação maior pra gente, né? A partir do momento que a gente entende isso, que a gente estuda, a gente entende que tá todo mundo no mesmo barco. Só que algumas pessoas vão ser mais ousadas do que outras. Exato. E aí ela fala aqui, né, na página 99, que o perfeccionismo ele é viciante, porque quando experimentamos a vergonha, o julgamento, a culpa, acreditamos que o motivo disso é de não sermos perfeitos o bastante. E aí a pessoa começa a acreditar que ela não é boa o bastante, e aí ela entra, né, nisso, então ela começa a se afastar de tudo aquilo que pode fazer ela passar por essa situação, né? A Van está comentando aqui que ela já passou muito por isso, Van. E aí é nesse sentido que a gente precisa entender que a importância dessa vulnerabilidade, né? O que traz para a gente é justamente isso, que mesmo a gente não estando se sentindo perfeita ou pronta para realizar algo, é no momento que a gente está se colocando na arena da vida, se colocando, se predispondo a fazer, que a gente consegue aprender a lidar com tudo isso e se desenvolver, né? E aí a gente vai criando cada vez mais experiência naquilo que a gente está fazendo também, né? E é o que a gente já falou, todo mundo que já fez e a gente hoje admira, já passou por isso. Mas eles romperam por esse processo. Porque se a gente trava, a gente acaba olhando e falando assim, a gente não é boa nisso mesmo, então vamos parar, né? E aí a gente acaba parando os nossos projetos e aí a gente, às vezes, não se permite viver os nossos sonhos, né? Uhum. E eu acho muito legal também quando a gente se coloca nessa prova, né? Nessa arena da vida, mesmo com medo, até para poder ter os feedbacks, porque às vezes a gente acha que vão vir os piores feedbacks do mundo e isso trava. A gente se coloca nessa situação e a gente começa a receber feedback que é positivo, a gente vê, nossa, era tudo uma coisa, uma história da minha mente, uma história que a minha mente me contava que não era verdade. E se eu não tivesse feito, eu não ter esses feedbacks positivos, né? No meio, pode vir feedback negativo? Algumas, é, como que se fala? Algum setor não vão nos agradar? Podem, né? Mas se a gente aprender a crescer com isso, também vai ser bom, também vai ser positivo. E eu falo isso porque eu passei por isso recentemente. Eu tava com muito medo de me expor no trabalho, né? Fazer algo diferente. E eu achava que as pessoas não iam aceitar. Mas, pelo contrário, foi bem aceito, né? As pessoas gostaram. E se eu tivesse me podado? Eu não ia inovar, não ia fazer algo diferente com medo do que as pessoas iam poder me podar, né? Então, a gente se colocar à prova é muito legal também, por causa disso. Sim, exatamente. E o quanto você aprendeu, né, nesse processo todo, né? Com Então, certeza. você vai adquirindo cada vez mais autoconfiança e de se sentir, né, bom naquilo que você está fazendo. E às vezes a gente olha e fala assim, puxa, aí você falou, né, dessa questão de receber os feedbacks, né? É muito importante a gente aprender a receber o feedback negativo também, né? De tipo, ó, isso aqui não tá tão bom, mas se a gente olhar para isso como uma forma de autoaprimoramento, a gente consegue melhorar muito. Agora, se a gente ficar com medo, receio, ou, né, até olhando e falando assim, puxa, tá vendo, né? Não sou boa, não sou boa. E aí você começa a se fechar novamente, né? Então é importante aprender a lidar com esses feedbacks também, né? E Uhum. aí tem uma coisa que eu não lembro onde foi que eu ouvi, né? Mas que era assim, que falava que se a gente quer fazer alguma coisa, a gente precisa querer ser visto. E muitas vezes a gente tem esse medo de ser visto, né? A gente não quer se colocar para os outros nos verem, mas se a gente não se coloca nessa posição, a gente nunca vai conseguir ter sucesso naquilo que a gente deseja, né? Então, os outros, para eu poder contratar, por exemplo, uma arquiteta, ela precisa ser vista. Agora, se a pessoa não quer se mostrar, não quer mostrar o trabalho dela, como é que a gente pode conhecer o trabalho dela? Né? Uhum. Então, não estou nem dizendo que tem que ser pelas redes sociais, mas de alguma forma a pessoa precisa se fazer vista, né? Porque senão você nunca lembra, né, da pessoa. Então, você precisa se permitir ser visto para que as coisas consigam fluir também, né? Com certeza. Então, acho que agora a gente pode ir pro antídoto desse perfeccionismo. Ela fala que é viver com alegria, apreciar a beleza das falhas. Eu acho que também vem um pouco disso que a gente falou, né? Da gente aprender com
até com os feedbacks negativos, porque é para o nosso desenvolvimento. Ela fala aqui, né, fazer, independente de nos encaixarmos no outro tipo, se quisermos estar livres do perfeccionismo, precisamos fazer longa travessia. O que as pessoas vão pensar para eu sou o bastante? Essa jornada começa com resiliência, vergonha, amor próprio e aceitação. Então, para a gente poder passar, né, desse medo do que as pessoas vão pensar para se sentir bom bastante, como você já falou lá atrás, a gente precisa ter até essa autoestima, né? Essa confiança na gente mesmo, essa própria aceitação. Porque senão a gente não vai conseguir fazer essa transição. Exato. E aí a gente precisa ter esse olhar com a gente de que a gente está dentro de um processo, né? Se a gente ficar muito, como é que fala? Esqueci a palavra agora. Muito rígido, né, com a gente, falando, olha, puxa, você tá errando aqui, você tá errando ali. Então, às vezes você não consegue ter esse olhar, né, de apreciar a beleza das falhas no sentido de, puxa, beleza, eu errei, mas eu estou nesse processo. Quando a gente tem esse olhar de estar no processo, a gente consegue ser mais, que nem ela fala aqui, ser generoso com a gente mesmo, né? Porque às vezes eu tô olhando aqui, por exemplo, se eu estivesse fora da live, estivesse olhando a sua live, eu vou olhar para você e vou falar, puxa, assim, foi maravilhoso e tal, né? Ah, eu percebo que às vezes tem isso ou aquilo para melhorar, mas, tipo, mas eu estou tendo esse olhar contigo. Mas às vezes comigo mesma, né? Eu olho para mim e eu falo assim, puxa, tá vendo? Não foi legal, né? Podia ter sido assim, podia ter sido assado. E aí eu começo a ser muito rígida, né? Então ela fala aqui que uma das formas da gente lidar com isso é a gente ser generoso com a gente mesmo, né? E o quanto às vezes é difícil a gente ter essa generosidade com a gente, né? É um exercício também, é um treino. Porque muitas vezes a gente é mais rígido do que generoso, né? E peraí, que eu ia falar um negócio aqui anterior e fugiu. Toda live acontece isso comigo, né? Vem um Eu vou falar pensamento. tudo certo. Eu vou falando aqui, você vai vendo se você lembra. Tá. Que aí ela coloca aqui como outro item, né, a humildade. Então ela fala que a gente reconhecer, né, que a gente está passando por esse processo e ter essa humildade também é muito necessária, né? Porque senão a gente se cobra muito, né? E aí é aquilo que a gente já falou, né? A gente entra na autocobrança e a gente não consegue se permitir. E a outra é essa consciência equilibrada que ela fala, né? Abordar as emoções negativas com equilíbrio para que os sentimentos não sejam sufocados nem exagerados. Então, acho que a gente precisa ter esse olhar de, puxa, aqui eu posso melhorar, aqui eu posso fazer desse jeito, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter esse equilíbrio, né? Então, ter essa generosidade também com a gente são as três formas, né, que ela fala, os três elementos para que a gente possa lidar também com essa situação, né? Lembrou o que você ia falar? Lembrei que muitas vezes a gente fica com receio do que vão falar, só que a maioria das vezes não é algo pessoal. Por exemplo, alguém dá um retorno aqui sobre a nossa e falar algo. Provavelmente não vai ser ponto, vai ser algo mais técnico, algo sobre o que a gente fez, não sobre quem a gente é. Mas a gente pode levar para o lado pessoal, falar, nossa, aquela pessoa não gosta de mim, aquela pessoa, né, tá pegando no meu pé, ela, sei lá, a gente achar que é com a gente. Mas na maioria das vezes não é. Pode ser que em alguns momentos sim, né? Mas na maioria das vezes a gente precisa levar para o lado pessoal. E eu acho que isso ajuda muito a gente ter essa mentalidade. Pelo menos quando eu comecei a encarar as coisas que as pessoas me falam dessa forma, ficou menos assim, eu não me doía tanto, sabe? Às vezes até eu podia me doer no começo, mas aí depois eu pensava, não é sobre mim. Tipo, pode ser algo sobre algo que eu fiz. Ou também pode ser, quando alguém vai pra gente, é muito mais sobre ela do que sobre a gente, né? Às vezes é uma crítica pessoal, às vezes é uma crítica sobre quem a gente é. Mas na maioria das vezes, o julgamento é uma confissão. Sim, exatamente. E aí ela fala aqui, né, que é muito fácil às vezes a gente empacar na tristeza, na vergonha e na autocrítica quando a gente comete um erro, né? Às vezes quando a gente ouve essas coisas aí a gente fica, né, empacado nisso.
E aí a gente não se permite viver mais, fazer mais, produzir mais, né? Então a gente precisa aprender a lidar com esses sentimentos. É o que ela fala, né? Sair desse movimento para ir para o sentimento de sou bom o bastante, né? E ser bom o bastante não é a gente lidar com a falta de humildade, não é a gente deixar subir para a cabeça, mas é a gente ter a real consciência, porque na verdade, quando a gente se sente demais ou quando a gente se sente de menos, a gente não está com a real consciência de quem a gente é. Quando a gente tem a real consciência de quem a gente não entra nem num complexo de inferioridade, nem num complexo de superioridade, né? Então a gente simplesmente sabe quem a gente é e tá tudo bem, né? E aí a gente consegue lidar melhor com as nossas falhas, com o nosso processo e sentir, né, que realmente a gente é bom bastante, mas que a gente está dentro desse processo, né? Sim. Eu acho que quanto mais a gente desenvolve isso, menos a gente se dói pelo que os outros vão falar. Eu acho que essa essa musculatura, vamos dizer assim, né, que a gente desenvolve, eu acho que é uma das mais importantes que a gente precisa desenvolver ao longo da vida, né? Não doer pelo que os outros vão falar. Porque se a gente for doer a cada vez que alguém vier nos falar alguma coisa, a gente não vai fazer nada. A gente vai sempre travar no processo. E para mim Sim. foi uma transição que me ajudou muito, assim, a melhorar nesse sentido. Porque eu era aquela pessoa que me doía por qualquer coisa, sabe? E era péssimo. Então hoje, para mim, eu vejo como algo que eu consegui evoluir nesse sentido. Eu já consigo lidar melhor com as críticas negativas, mas eu acho que aquilo que eu crio na minha mente, às vezes parece que é o que me atrapalha mais, né? Porque às vezes o outro não tá nem pensando na gente, não tá nem se importando, e a gente é que acha que tá se importando, que o É. outro tá pensando isso, que o outro tá pensando aquilo. Enfim, Às vezes mas é o centro do universo, né? Também tem isso. A gente acha que tá todo mundo olhando para aquilo que a gente tá fazendo e às vezes tá cada um vivendo a sua vida, né? Cada um pensando nos seus problemas e ninguém tá nem aí pra gente, a gente se achando o centro do universo. Mudar essa mentalidade também faz a diferença. e aí ela fala aqui, né, que a caminhada de 20 minutos é melhor do que a corrida de 4 quilômetros que não é feita, né? Então, às vezes, por mais que a gente vá fazendo de pouquinho em pouquinho, é isso. O importante é você estar no processo, né? O importante é você se colocar para fazer as coisas. Então, às vezes a gente fica esperando estar hábil o suficiente para fazer algo muito grande, percorrer grandes caminhos, e a gente esquece que é nos pequenos caminhos que a gente vai, né, se aprimorando, que a gente vai entendendo, que a gente vai conseguindo melhorar a nossa performance também, né? Então, acho que isso é muito importante, a gente entender que é de pouquinho em pouquinho que a gente vai construindo isso, né? Uhum. Esses dias eu até comentei nos stories que eu tenho uma lista de livros que eu quero ler, mas a minha mente caiu assim no tudo ou nada, já que eu não consigo ler tudo de uma vez, eu não tava lendo nada, né? E aí caiu a ficha, por que que eu não vou lendo um pouquinho por dia, sei lá, uma, duas páginas por dia? Porque em algum momento eu vou ler, vou conseguir terminar o livro, né? Mas a minha mente estava assim, já que você não consegue ler tudo, pra que que você vai começar a ler, né? Não vai terminar mesmo? Então eu acho que fazer de pouquinho em pouquinho a gente vai evoluindo é melhor do que não fazer nada. Sim, exato. E aí ela coloca depois aqui embaixo, assim, né, que quando criança ela associava ser perfeita com ser amada. E acha que ainda confunde as duas coisas. E é um pouco disso, né? Às vezes a gente acha que pra gente ser amada a gente precisa ser perfeito. E aí a gente fica em busca dessa perfeição, né? Que nunca vai existir, que não tem, né? Então aí a gente fica acreditando que a gente só pode ser amada quando a gente é ser perfeita. E aí, me veio aqui agora, né? Talvez esse ser amado, na verdade, ela fala aqui de um modo geral, das coisas que a gente faz na vida. Mas o quanto que às vezes, até para entrar dentro de um relacionamento, a gente fica pensando isso, né? Ah, o outro só vai gostar de mim quando eu for perfeita, né? E esse perfeito entra, talvez, dentro daquilo que a gente acha que é uma expectativa geral, né? Que é o ser mais magra, o ser mais inteligente, o ser. E aí, nisso, a gente às vezes até se fecha para se abrir para um novo relacionamento, porque a gente acha que não está dentro dessa perfeição, né? Então,
quantas outras coisas a gente também não foge porque a gente acredita que precisa estar perfeito para poder entrar e para poder fazer, né? Uhum. Eu acho que quanto mais a gente é próximo de alguém e a gente mais consegue mostrar as nossas vulnerabilidades, mais a gente se sente amado, né? Se a pessoa continua ali do nosso lado, mesmo vendo as nossas imperfeições, as falhas, a gente vai se sentir mais amado nessa situação. Porque se a gente tenta se mostrar cada vez mais perfeito, a gente sabe que a gente tá usando uma máscara, a gente não tá sendo a gente mesmo, né? E usar essa máscara vai fazer a gente sentir que não é amado, que a gente tá sendo uma farsa. E, e isso cria uma barreira também entre mim e o outro. Então, eu acho que é inevitável a gente conviver com as pessoas, ter uma intimidade com outra pessoa, automaticamente a gente vai precisar viver a vulnerabilidade, não tem como. Sim, exato. Então é isso, gente. A gente não é perfeito, não adianta, né? A gente busca por uma perfeição, por manifestar ela, mas a gente precisa entender que estamos todos dentro de um processo, né? E mesmo a pessoa que já está lá no topo, ela ainda tem as coisas dela a melhorar, né? A gente sempre vai estar buscando fazer cada vez melhor aquilo e aprimorar aquilo que a gente já vem fazendo, né? Até porque a gente tem capacidade infinita, então a gente sempre vai se aprimorar naquilo que a gente desenvolve, aquilo que a gente faz, né? Só para a gente finalizar aqui esse de hoje, que o próximo vai ser o escudo contra o entorpecimento, né? Mas falando aqui do perfeccionismo, eu vejo umas coisas assim, principalmente nas redes sociais, né? Que às vezes tem famosos, às vezes caem numa polêmica, né? E são cancelados na internet. Passa alguns meses, todo mundo já esqueceu, todo mundo já tá amando de novo aquela pessoa. E aí tem uma outra pessoa envolvida em polêmica, né? Que daí ninguém tá falando da história do passado. Então a gente vê as piores histórias, a gente vê aqui nas redes sociais, né? De pessoas que foram canceladas, mas logo depois o público voltou a gostar. Então, por que a gente, né? Quando a gente comete os nossos erros, as pessoas vão deixar de gostar da gente, né? Se o nosso erro nem foi tão grave quanto daquela pessoa que foi exposta na internet. Então, às vezes eu trago essa reflexão para mim mesma. Sim. E é isso, né? Na verdade, eu acho que a gente entende que ninguém nunca vai ser perfeito, e esse perfeito também ele tá muito de acordo com expectativas pessoais nossas, né? E é isso, né? São expectativas. Expectativas a gente pode esperar qualquer coisa. Agora, o viver, o fazer, ele é diferente. Né? Então, quando a gente entende isso com relação ao outro, fica mais fácil a gente também entender com a gente. Sim. Acho que é isso, né? E ao mesmo tempo também, né? Quanto mais crítico a gente é com o outro, mais crítico a gente também costuma ser com a gente, né? Então que a gente também não critique tanto o outro, porque senão a gente vive dentro dessa bolha da crítica e aí a gente fica tão rígido quanto a gente também é com a gente também vai ser com o outro. Então, que a gente use melhor essa balança, né? De entender que todos estamos dentro de um processo. E quando a gente entende isso, a gente consegue trazer mais leveza para nossa vida, né? Exato. Desculpa, deu um soluço agora. Exatamente. Que a gente possa viver esse processo sentindo realmente essa generosidade com a gente mesmo, né? Que a gente saiba se compreender nesse processo. Então, a próxima live a gente vai falar sobre o escudo do entorpecimento, que já é o último escudo que ela traz aqui nesse capítulo. E aí eu acho que a gente consegue finalizar. Sim, exato. Então, obrigada por nos acompanhou até agora. E essa live vai ficar aqui por 24 horas no Instagram, depois a gente sobe lá no YouTube. É isso. Obrigada, Si. Boa semana, gente. Obrigada. Tchau.